Muito obrigado. Conosco os pastores, pastor presidente, pastor Cris Duran, nosso bispo, pastor Lucas, a sua mão direita. Temos clamado, temos orado, temos nos separado para alcançar as nações. E Paraguai foi a primeira que Deus desejou. Deus está chamando essa cidade, Salto del Guairá, para viver algo poderoso. Deus está chamando os homens, as mulheres dessa cidade para entregar as suas vidas, as suas almas, os seus corações aos pés do altar do Senhor, para assim receber algo muito, muito maior. Então que vocês sejam muito bem-vindos, a nossa família que está aqui já faz um tempo, pessoas que estão aqui pela segunda, terceira vez. Como é um prazer receber todos vocês aqui na nossa casa. Deus está fazendo algo lindo. E Deus tem levantado um clamor em nós. Eu só vou pedir baixar um pouquinho o pé. Deus está fazendo algo em nós. Como ministério, obrigado, Diego. Nós temos clamado. Como ministério, nós temos intercedido. Como ministério, temos lutado. Verdadeiramente, há uma luta acontecendo nessa cidade. Tanto no mundo espiritual, como pessoas que não estão querendo que isso aconteça. Mas isso não irá parar o que Deus quer fazer nessa igreja. Isso não vai parar o povo que Deus está separando, santificando, ensinando, levantando, e cujo ou sobre qual Ele derramará um poder. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? Olha, eu vou precisar da ajuda de vocês para pregar nessa noite. Amém? Amém. Quando eu ouço pregações, eu estava aqui com a pastora Fátima, eu estou assim, amém. Glória a Deus, porque o meu espírito se mexe quando estamos falando da palavra. Porque meu espírito se alegra quando a verdade está sendo pregada. Assim como imagino que o espírito de vocês também, amém? Quero dar uma boa noite também às milhares de vidas que temos alcançado online. Os milhares de jovens que assistem essas palavras de avivamento. Tem muitos adultos também, famílias que se assentam a receber aquilo que Deus está derramando sobre nós. E olha, sem muitas delongas, hoje eu quero falar sobre o poder da oração. O título dessa palavra é Fogo Gera Fogo. Se você é uma pessoa que gosta de anotar, eu anoto. Fogo gera fogo. Deus tem despertado algo em mim ao longo dessas semanas, desde que eu voltei da Argentina. Eu pisei aqui na nossa igreja, se não me engano foi uma quarta-feira que eu voltei, e Deus gerou em mim uma desesperação. Após o culto eu fui lá na sala, onde eu preparo as palavras, onde eu oro, onde faço meus devocionais. Eu comecei a clamar e eu disse, Deus, pelas minhas palavras, pelas minhas forças, pela minha motivação, não acontecerá. Uma desesperação nasceu no meu espírito, onde eu comecei a clamar e dizer, Deus, nós precisamos do Teu poder. Deus, nós precisamos do Teu derramar nesse lugar. Olha, gente, eu não quero apenas ser mais uma igreja. Eu quero ser uma igreja onde o Espírito Santo vem e visita. Eu quero ser uma igreja separada por Deus na sã doutrina, mas também na sua busca incessante pela presença de Deus. Amém? Vocês não querem ver o poder de Deus nesse lugar? Vocês não desejam viver algo maior, algo que vocês nunca viveram ainda? Olha, eu não estou falando apenas para as pessoas novas. Eu estou falando para o Ruben, para o Diego, para Zuli, Andrés, para o André Costa, que por 9 meses, 10 meses estão aqui comigo orando. A gente estava reunidos nesse lugar quando as paredes ainda eram verdes, quando o chão era totalmente diferente, não tinha nada disso. A gente tentou fazer alguns cultos aqui com algumas cadeiras, mas o som estava tão ruim que não dava para ouvir. Você tinha que estar a 1 metro de distância para ouvir a pessoa. Mas era aqui que um clamor começou. Mas esse clamor não pode parar.
E a palavra se chama fogo, gera fogo, porque eu estava lendo um livro, Por que tarda o pleno avivamento? Inclusive é um livro incrível. Se vocês querem sentir e ver algo se incendiando na tua vida, acendendo na tua vida. E nesse livro eu ouvi essa frase, fogo gera fogo. E eu só quero trazer aqui umas frases para vocês, que eu separei desse livro, que começaram a mexer algo em mim. Diz assim o autor: a tragédia de hoje não é a oração não respondida. Não é que Deus não está respondendo, mas a oração não oferecida. Não é que Deus parou de responder o povo quando clama por milagre, mas é que o povo parou de clamar como clamava. O povo parou de oferecer o que antes oferecia. Não somos mais pessoas que oram. Somos degustadores de sermões, leitores de livros e frequentadores de conferências, mas não homens de oração. Olha, não é num estádio que a sua vida de oração é formada. Não é nem na igreja que a sua vida de oração é formada. A sua oração aqui onde estamos vai ser um transbordar daquilo que você tem cultivado no lugar secreto. Eu posso discernir e ver facilmente quem tem uma vida de secreto pela forma que se entrega aqui nesse lugar. Porque uma pessoa que não está acostumada a se entregar na presença de Deus quando ninguém está vendo, dificilmente vai se entregar quando todo mundo está vendo. Deus não nos chamou para vidas públicas. Primeiro Ele nos chamou para ter vidas secretas com Ele. Um dos maiores pecados da igreja hoje é falta de oração. Ainda estou lendo algumas frases que eu li. Podemos ter toda a doutrina correta e ainda assim não ter avivamento. Como a igreja em Apocalipse 2, que tinha boas obras, mas perdeu a paixão, perdeu o amor pela presença do Senhor. Ele diz, a igreja tem muitos organizadores, mas poucos agonizantes. Gente, onde está a agonia de ver uma cidade tão perdida? Onde está a agonia de ver jovens se afastando ano após ano, vindo lá do Brasil para estudar aqui, saindo das suas igrejas, saindo das suas casas, recebendo convites para festas, para balada, para entregar-se à depravação. Os jovens estão se perdendo. E onde estão aqueles que estão agonizados no seu interior, dizendo, Senhor, usa-me. Senhor, derrama poder sobre minha vida para abrir os olhos dos cegos. A razão pela qual não oramos, a razão pela qual nossa oração tem cessado, é porque não acreditamos realmente que Deus responde orações. Quantos aqui ouvimos falar dos milagres que aconteciam na época dos nossos avós? E antes disso, lemos histórias e documentários e começamos a aprender de grandes moveres e milagres que aconteciam ao redor do mundo. E nos perguntamos por que isso não está mais acontecendo. Gente, eu leio a Bíblia e digo, eu quero viver isso, mas a verdade é que a fé de muitos tem se esfriado. A fé de muitos tem se diminuído. Tá boa a gravação? Importante. Esqueceram de apagar as outras coisas. Pode encontrar a pregação longa aí e apagar. Diz assim, dizemos que acreditamos na oração, mas agimos como se tudo dependesse de nós. Dizemos que acreditamos em Deus, mas agimos como se tudo dependesse de nós. O ministério que nasce em público, morre em público. O ministério que nasce em segredo, viverá em público. Se você quer ser usado por Deus, fique a sós com Deus. E por último, nenhum homem é maior do que sua vida de oração. Nenhuma mulher é maior do que a sua vida de oração. E olha, hoje eu quero falar para quem está aqui comigo, ou aí em alguma parte das nações. Temos alcançado várias nações, vários estados do Brasil, pessoas de Paraguai. E hoje eu quero falar para vocês que desejam algo a mais. Vocês que dizem, olha, eu quero viver o sobrenatural de Deus.
Eu quero experimentar do poder que eu ouvi falar que esse Deus tem. E olha, eu digo, Ele tem poder. Hoje eu quero falar para vocês que não apenas querem ou desejam, mas estão precisando. Que precisam do agir de Deus no seu coração, na sua mente, nas suas finanças, no seu espírito, na sua família. Estou falando para pessoas que têm se esfriado, estão buscando uma palavra com esperança que aquele fogo, aquela chama que antes tinham venha se reavivar. E hoje vamos estar lendo em 1 de Reis, capítulo 17. Eu quero que vocês abram onde vocês tiverem seus celulares ou sua Bíblia. Mas só para dar um pouquinho de contexto para quem não conhece muito das Escrituras, graças a Deus temos pessoas que estão conhecendo as Escrituras pela primeira vez. Aqui em 1 de Reis, capítulo 17, conhecemos um profeta do Senhor chamado Elias. Vocês estão comigo? Elias era um grande homem de Deus. Ele é um homem levantado por Deus durante um tempo de apostasia nacional. Ou seja, uma nação, o povo escolhido de Deus, que era para estar adorando a Deus, se esfriou, se afastou. E se levantou um rei chamado Acabe. Acabe se casou com Jezabel. E juntos eles criaram altares para o deus Baal e induziram todo o povo a adorar a esse falso deus. Assim como vemos líderes nessa geração entregando ídolos, entregando bezerros de ouro para que o povo adore, pastores, profetas que usam o altar para levantar idólatras de dinheiro, idólatras de adivinhação, idólatras de hipergraça, idólatras de política e de homens. E então o que Deus faz? Eu falei sobre isso a semana passada. Deus é um Deus que levanta profetas. Desde o começo até o fim da Bíblia você vai ver Deus levantando homens como Elias. E Elias foi levantado por Deus para confrontar, diga comigo, confrontar a idolatria, a liderança corrupta e a falsa religião. Eu sei que normalmente eu estou aqui falando muito sobre falsos líderes, falando muito sobre santidade. É um pilar daquilo que a igreja do fim dos tempos carregará. Mas olha, hoje vamos estar falando sobre como acender uma vida fervorosa de oração, mais uma vez. Pois o que eu quero que vocês destaquem é o ministério poderoso que Elias carregou. Elias era um homem cheio de poder. A gente vê Elias clamando e decretando seca sobre toda a nação. Os céus se fecharam e não choveu, até ele orar mais uma vez e decretar as nuvens, decretar os céus, que eles venham chover mais uma vez. Elias foi um homem que clamou e fogo desceu sobre o altar, do céu até um altar que ele até molhou com água. E esse mesmo Elias estava sendo perseguido por 2 grupos de soldados, 50 soldados em cada grupo que estavam indo matar ele, porque onde existe Acabes e onde existe Elias, existe conflito. Acabe quer destruir o ministério de Elias. Acabe não gosta quando Elias vem e confronta a idolatria de Acabe. E então Elias clamou e fogo desceu do céu e destruiu os seus inimigos. Elias partiu o rio Jordão. Elias foi teleportado, levantado pelo Senhor, arrebatado, um homem de poder, um homem de intimidade. E Elias representa uma pessoa cuja oração justa, a sua oração, a sua justa conduta e a sua obediência impactou uma nação sobrenaturalmente. Olha, Deus está levantando pessoas que querem impactar Salto del Guairá sobrenaturalmente. Deus está levantando pessoas ao redor do Brasil, jovens como eu, que querem se levantar, clamar e impactar a sua cidade.
mães e pais que querem impactar a sua casa, filhos que querem impactar as suas escolas e universidades. E entrando em 1 de Reis 17, só para contar um pouquinho do contexto, Elias decretou uma seca sobre a terra. Deus fala para ele: Elias, vai lá para o ribeiro. Ele vai para o ribeiro, e lá ele ficou por um bom tempo, bebendo água do ribeiro, e sendo alimentado por aves. Aves traziam carne e pão para que Elias pudesse comer, e vocês estão preocupados. E há pessoas preocupadas com o que vão fazer, como vão pagar as suas contas. Talvez dependemos demais em nós, e por isso nós estamos vendo o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Mas Elias foi, e quando a água se secou, Deus o levantou e levou para uma casa, a casa de uma viúva. E Elias pediu que essa viúva desse para ele um pouquinho de comer. E ela disse para ele: olha, eu estou indo pegar o último que eu vou conseguir pegar para fazer comida para eu e meu filho, e depois disso morreremos. E Elias disse: olha, serve-me, dá-me de comer, e Deus fará com que a jarra de azeite e a jarra de farinha que você tem na sua casa não pare de jorrar até a água voltar, até a chuva voltar. Amém, gente? Esse é o Deus que servimos. Esse é o Deus que servimos. E então ela foi e honrou o profeta. Nem vou falar sobre isso hoje, mas quem honra profeta recebe galardão de profeta. Quem reconhece os homens que Deus envia viverá o sobrenatural. Não é eu que falo, mas é a Bíblia que nos mostra vez após vez. E essa mulher honrou Elias, e então Deus proveu para a sua casa. E aí é onde entramos no verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. O filho dela ficou doente. A situação dele se agravou. Diga comigo: está grave. Tanto que finalmente parou de respirar. Então a mulher reclamou a Elias: o que você tem contra mim, ó homem de Deus? Viestes para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Olha, a Bíblia não está extremamente clara nesse assunto, mas aqui vemos uma mulher que vê a condição do seu filho, e ela atribui isso como uma consequência ao seu pecado. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é que a situação está grave. Para muitos que estão aqui, a situação está grave. Tem coisas que parecem estar morrendo na tua vida, ou já estão mortas. A situação da intimidade que alguns têm com Deus nesse lugar está grave. Uma intimidade que não é como antes era. Uma intimidade que não te quebranta e te faz queimar como antes. Alguns aqui, a situação das suas finanças está grave. Alguns aqui na sua escola, a situação está grave. Alguns aqui na sua casa, talvez seus filhos estão totalmente afastados do Senhor. Alguns filhos, seus pais estão totalmente afastados do Senhor. As coisas estão destruídas. Divórcio, engano, adultério, embriaguez, alcoólatras. A situação está grave. Pessoas aqui com relacionamentos onde a situação está grave. Na tua caminhada diária, a situação está grave. Sem direção, sem alegria, sem esperança, sem fé. Hoje eu sonhei com alguém que morreu. E nesse sonho, eu olhei para a pessoa que me deu a notícia. Foi Andrés que me deu a notícia. Eu estava na academia, e ele falou para mim que essa pessoa morreu. Eu falei: meu Deus,
estava tão perto de abrir mão de tudo, de ser transformado, de ser restaurado, mas o tempo não foi suficiente. Tem pessoas aqui cuja situação está muito grave. Ao nosso redor a situação está grave, pessoas morrendo. Uma igreja evangélica sem poder. A situação está grave, então começam a fingir moveres espirituais. Pessoas na igreja servindo, mas afundados no pecado, sem líderes para os ajudar. As pessoas pararam de sentir prazer de estar juntos. A igreja não está tendo verdadeiras experiências e derramar do Senhor como antes tinha. O nosso evangelismo não carrega o poder que antes carregava. Gente, os apóstolos andavam e suas sombras curavam pessoas. Eu quero isso, mas a situação está grave. Deus fala para Ezequiel: olha para o vale de ossos secos, a situação está grave. Mas Deus quer que venhamos experimentar do sobrenatural, amém? Porque eu tenho um Deus que ressuscita, eu tenho um Deus que traz vida, eu tenho um Deus que dá carne a ossos secos, amém? Então hoje sim, Deus está trazendo uma palavra para te dar esperança, para te dar fé, pois sem fé é impossível agradar o Senhor. Eu creio num Deus sobrenatural. Gente, eu quero ver milagres de provisão acontecendo nessa igreja. Pessoas dizendo para mim: Davi, pastor Davi, eu não sei como está acontecendo, mas você falou das jarras que não param de jorrar, e isso começou a acontecer na minha vida, na minha casa. Você tem que ver isso. Vem, eu preparo uma janta para você. Pastor, uma ave veio e trouxe pão e carne, e nós olhamos para isso e achamos muito doido. Mas eu quero ver isso, gente. Eu quero ver o poder de Deus sobrenatural. Ou seja, não faz sentido, é acima do que poderia ser naturalmente. Eu quero ver milagres de cura. Gente, 2 anos atrás, meu fígado comprometido, eu lá internado, 2 semanas, a igreja clamando, o anjo do Senhor entrou na sala, 7 doutores viram meu caso, nenhum deles sabia o que estava acontecendo, mas essa noite o anjo do Senhor colocou o sangue de Cristo nas minhas veias e me curou, e hoje eu estou aqui para falar para você que servimos um Deus de poder, que pode transformar a situação. Eu quero ver vidas sendo transformadas. Salto del Guairá rendida aos pés de Cristo. E sabe que Deus quer que você acessa esse poder, amém? Teremos esse poder nessa igreja, eu creio de todo o coração. Mas então, aqui continuamos para o segundo ponto. Em verso 19, lembra, a situação estava grave, mas aí Elias diz: dê-me o seu filho. Ele o apanhou dos braços dele, levou-o para o quarto de cima. Olha, é no lugar secreto, gente, é no lugar secreto onde devemos clamar, e diz onde estava hospedado, e o pôs em sua própria cama. E então clamou ao Senhor. Diga comigo, clamou. Oh Senhor Deus. Gente, o clamor não é Deus. Deus sim faz isso na minha vida. Deus como? Não é Deus. Deus, eu preciso de Ti. Oh Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, em cuja casa estou hospedado, fazendo morrer o filho dela. Olha, uma oração ousada. E então ele se deitou sobre o menino 3 vezes, diga comigo, 3, e clamou ao Senhor, e diz: ó Senhor meu Deus, faz voltar a vida a este menino.
Faz voltar à vida a minha família que está perdida, Senhor. Faz voltar à vida em Salto del Guairá, Pai. Faz voltar à vida esses universitários, Senhor, que têm se afastado de Ti. Faz voltar à vida, Pai, esses pais que têm se entregado para a embriaguez, que estão, Pai, batendo na sua filha, batendo no seu filho, batendo na sua esposa. Pai, faz voltar à vida, Deus, aqueles ladrões, Senhor, aqueles ladrões que estão, Pai, roubando da viúva, roubando do órfão. Faz voltar à vida, Deus, que eles venham se arrepender, Jesus, pois estão mortos. Pai, faz voltar à vida aqueles que têm perdido o primeiro amor nessa cidade. Faz voltar à vida, Senhor, aqueles que têm amado mais o pecado do que a Ti, Senhor. Faz voltar à vida a Tua igreja, Pai, que carece da Tua presença, que carece do Teu derramar. Faz voltar à vida, Jesus. Faz voltar à vida a minha vida de oração, a minha vida de intercessão, a minha vida de adoração. Faz voltar à vida, Senhor. E diz aqui: o Senhor ouviu o clamor de Elias, e vida voltou ao menino, e ele reviveu. O problema é que a nossa geração não está clamando, ela está dormindo. Elias clamou 3 vezes, ele clamou e o Senhor ouviu esse clamor. A resposta não veio na primeira, a resposta não veio na segunda, a resposta veio após a terceira. E a verdade é que não é que Deus não está respondendo, é que seu povo não está entregando o clamor que ele busca. E talvez ele precisa que você se afunda mais, talvez você precisa se afundar mais para finalmente estar no lugar onde você precisa clamar. Talvez você precise estar no leito da morte para finalmente voltar a clamar a Deus. Talvez você precisa perder sua casa e mendigar na rua para voltar a clamar a Ele. Talvez, como essa mulher, seu filho precisa morrer para que você volte a clamar, a buscar. A mulher de fluxo de sangue, 12 anos, doente, e ela atravessou uma multidão com sua doença, até finalmente chegar a Cristo, e as pessoas estavam tentando impedir ela, mas ela tocou nesse manto e recebeu poder. Bartimeus, o cego, que nem viu, mas ele soube que Jesus estava perto, então ele gritou, clamou. As pessoas tentaram calar ele, mas Jesus ouviu o seu clamor. Os 10 leprosos gritando que foram curados. A mulher cananeia que veio e pediu cura para sua filha e Jesus negou. Então ela continuou rogando e clamando até ele ver a fé dela, e então curou. A verdade é que estamos numa geração de vida espiritual, vida de oração, fast food. As pessoas zoam muito de eu ser gringo, né? Falam, lá só comem fast food. E essa é a doença da nossa geração. Quer tudo rápido, então não tem paciência para clamar. Quer tudo rápido, tem acesso a coisas tão facilmente, então esqueceu o que é clamar e clamar e clamar, até ver Deus se mover, porque Ele é um Deus que se move. Então talvez não é que Ele não está se movendo, mas que nós não estamos nos movendo. Uma geração fast food que quer tudo rápido, e por isso se entrega a pessoas que falam para eles o que querem ouvir, que no lugar de trazer verdadeiras profecias e decretos do Senhor, trazem adivinhações. Muitos que encontram no Facebook e te contam qual é o seu endereço, e as pessoas acham que é Deus falando. E aí ele te entrega qualquer palhaçada, mas é o que muitos querem, fast food. Mas
eu lembrei da história de um jovem que se chama Evan Roberts. Alguém aqui conhece quem é esse jovem? Ele é um jovem que por um ano foi usado extremamente para avivar o país de Gales. Evan Roberts, quando ele tinha 13 anos, ele estava num culto parecido ao que vocês estão agora. Talvez não tinha telão e luzes, né? Foi no 1800 e pouco. Mas ele estava num culto e ele ouviu um pastor dizer assim: e se o dia que o Espírito Santo se derramar aqui, como em Atos 2, você não estiver no culto? E se o dia que a igreja está clamando, você não estiver? Essas palavras penetraram tão forte esse menino de 13 anos, que inclusive ele era um mineiro. Ele minava, ele trabalhava horas e horas, 10, 12 horas por dia nas minas. Mas foram tão impactantes essas palavras, o desejo dele ver o poder de Deus se manifestar, e a fé que ele tinha que ia acontecer, era tão real, que por 13 anos, ele ia a todos os cultos. Os seus amigos relatavam que 5 a 7 vezes por semana ele estava na igreja. Seus amigos relatam que ele orava até 1, 2, 3, 5 horas da manhã. Ele foi excluído do apartamento onde ele morava, porque a dona do apartamento pensava que ele era doido, pela vida de oração que ele tinha, pela forma que ele clamava no seu lugar secreto, desejando esse derramar sobre qual ele ouviu falar. Até que um dia ele está num culto com 26 anos, 13 anos depois, perseverando nessa vida de oração e busca, e um pregador diz: Senhor, dobra-nos, ou seja, inclina-nos, humilha-nos, que venhamos reconhecer quanto carecemos de Ti. E ele fez essa oração, e ele relata: senti uma força vital permeando o meu peito, ela me deixou sem fôlego, e minhas pernas tremiam intensamente. Essa força vital se tornou cada vez mais forte, à medida que cada um orava, até que senti que ela iria me despedaçar. Caí de joelhos, com os braços sobre o assento à minha frente. Meu rosto estava banhado em suor e as lágrimas corriam em torrentes. Clamei: dobra-me, dobra-me. E foi o amor reverente de Deus que me dobrou. Que onda de paz inundou o meu peito. Ele foi batizado no Espírito Santo 13 anos depois dele começar a clamar. 13 anos ele clamou. 13 anos Deus olhou e observou. E você tem que entender algo: se Deus ainda não respondeu, então você precisa continuar clamando. A Bíblia diz: não pares de fazer o que é bem, pois no tempo certo colherás. No tempo certo Deus responderá. No tempo certo, no tempo de Deus, irá acontecer. Clamou 13 anos e ele recebeu esse derramar. E sabe o que acontece? Ele foi para sua casa e ele relata que nessa noite o Senhor o despertou. Ele se acordou na presença de Deus, ele sentia a presença de Deus, até que ele teve um encontro com o Senhor, e por 4 horas ele falou com o Senhor, como um homem fala com seu amigo. E isso aconteceu por 3 meses, no seu quarto, 4 horas por noite com o Senhor. E depois o Senhor enviou ele de volta para a sua cidade. Ele foi lá, começou um culto, 17 jovens apareceram. Os 17 jovens se entregaram a Cristo, e foi crescendo e crescendo, até que o país inteiro de Gales foi transformado. 90 e pouco por cento dos bares fechavam, porque as pessoas não queriam ir mais. Os policiais não tinham mais o que fazer, porque dos centenas a milhares de casos por semana, por mês, baixaram a 2 apenas.
As pessoas só queriam estar na igreja, só queriam clamar, porque estava acontecendo um derramar do Espírito Santo. Mas enquanto devemos estar clamando, muitos estão dormindo. Vocês não lembram o que Jesus disse em Atos 1? Não saiam daqui, esperem até receber o que lhe foi prometido. Por que perderam confiança na promessa de Cristo? Por que tem saído, mesmo que você não viveu o seu até ainda? Para viver o até de Cristo, até receber o derramar, há um preço a ser pago. Para alguns são dias, outros meses, outros anos. Quanto tempo Noé esperou para a chuva descer sobre a terra? Quanto tempo Abraão esperou para ter um filho? Olha, quanto tempo Davi ficou na caverna? Ungido rei de Israel com 16 anos, esperou 20 anos, vivendo a maioria delas numa caverna, até que a promessa se cumpriu. Os verdadeiros avivalistas são os que estão gerando fogo no secreto. E os fogos mais perigosos são os que começam quando ninguém está vendo, e especialmente quando tudo está seco. Eu encontrei uma história de um dos fogos mais devastadores de Califórnia. Aconteceu no 2018, numa cidade chamada Paraíso. O que aconteceu é que um pouquinho longe da cidade, um pouquinho afastado da cidade, alguns quilômetros, havia um poste de energia, e uma pequena faísca caiu, e caiu sobre umas plantas, umas ervas secas, porque havia uma seca na cidade. E esse fogo começou a pegar muito rápido, até que finalmente entrou na cidade com muita força. A cidade tinha uma rua principal, vamos dizer que uma rua aqui de Salto, e os relatos são que o fogo subia por ambos lados da rua e estendia a rua inteira. As pessoas desesperadas para sair porque não conseguiam conter o fogo. 85 pessoas morreram, mais de 18 mil construções, 18 mil prédios foram destruídos, e 90% da cidade de Paraíso deixou de existir. As investigações depois confirmaram que tudo começou com um fio que ninguém achou que daria em algo. Olha, não é sobre a tua influência, não é sobre teu conhecimento, não é sobre se as pessoas acham que você é algo grande ou não, é sobre aquilo que é gerado no teu lugar secreto. Imagina se tivesse uma vida que pegasse fogo nesse lugar. Imagina se 85 pessoas, olha, é triste saber que morreram, mas o meu desejo é ver 85 vidas nessa cidade morrer para o mundo e viver para Cristo. Eu quero ver morte nessa cidade, eu quero ver que pessoas morram a sua idolatria, que pessoas morram a sua imoralidade sexual, que pessoas morram a seus vícios e que recebam vida. Eu quero ver as casas dessa cidade, as escolas, desde as escolas para os pequenininhos, até as escolas para os adultos, para os universitários, pegando fogo. E todo começa com uma pessoa que entende que está num lugar seco e clama. Mas por quê? Por que dormes enquanto você deveria estar clamando? Em Mateus 26, os próprios discípulos de Cristo foram encontrados dormindo, quando deveriam ter estado clamando. Se Jesus viesse hoje no seu caminhar, na sua vida, na sua particularidade, será que Ele vai te encontrar em chamas ou dormindo? Será que Ele vai te encontrar queimando ou sonecando?
O que estamos enfrentando nessa geração não é falta de eventos, não é falta de cultos, não é falta de noites de avivamento. O que estamos enfrentando é uma geração que não tem vida no lugar secreto. É uma geração que só ora quando outros estão vendo, que só clama quando vai dar views, que só move quando vai ficar em evidência. Eles querem o Deus que o colocará sobre o púlpito, mas não o Deus que os espera no lugar secreto. Eles querem os dons para que todos vejam, mas não querem se doar quando ninguém está vendo. E se você quer viver uma vida sobrenatural com Deus, o único caminho é a oração. Se você quer viver o sobrenatural, você tem que começar a orar de uma forma fora do normal. Se você quer viver o agir de Deus na tua vida, então você precisa se mover e agir, clamar. E verso 27, entrando no nosso terceiro e último ponto, diz assim: então Elias pegou o menino e o levou para a parte de baixo da casa, entregou-o à sua mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor que vem da tua boca é verdade. O detalhe que você tem que entender é que Deus não responde apenas a emocionalismo, Ele responde a homens e mulheres santas. Tiago 5 fala de Elias e nos dá uma dica a entender por qual e por que Deus respondeu a sua oração. Diz assim: portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo, a oração de um santo, a oração de alguém separado e que separa sua vida para Deus é poderosa e eficaz. Elias, aqui diz a Bíblia, diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz, e apresenta um justo. Elias era um homem como nós e orou fervorosamente para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então ele orou novamente e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Não se enganem, Provérbios 15, 29, o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. João 9, 31, sabemos que Deus não ouve pecadores. Deus não ouve o homem que diz estar na luz, mas anda nas trevas. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse Deus o ouve. E Salmo 66, 18, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salto del Guará, o Brasil, as nações estão numa situação grave, e Deus está esperando homens como Elias se levantarem. Paulo diz que ele está enviando Timóteo, porque Timóteo se importava mais com os problemas dos outros do que seus próprios problemas. Deus está esperando que essa igreja, vocês que estão aqui, está esperando que venhamos clamar e experimentar do sobrenatural. Mas o que você deve fazer então? Se você está ouvindo isso, ou você está aqui e você sabe que há coisas na tua vida que você tem que abrir mão, que há pecado na tua vida, e você ouviu essas palavras e você disse: uau, eu quero acessar esse poder. Se você quer esse poder, então sim, devemos clamar. Mas se você não for um homem justo, você será apenas como os profetas de Baal. Os profetas de Baal clamaram até mais do que Elias.
mas eram ímpios, cheios de iniquidade, cheios de pecado. Elias veio e nesse momento clamou, e Deus o ouviu, porque ele era um homem santo e justo. O que você deve fazer então? Busque homens justos como a mulher cujo filho estava morrendo e precisava da intercessão de um homem justo. Tiago 5, você está doente? Confesse seus pecados e homens justos irão orar por você e você será curado. Quem está preso ao pecado não precisa de apenas uma oraçãozinha. Um chamado ao altar precisa de uma cobertura espiritual. Precisa de um acompanhamento, um processo de restauração. Até vocês que estão à distância, todas as semanas eu ligo para um discípulo na Índia. Todas as semanas eu ligo para discípulos ao redor do Brasil. Nós cuidamos e acompanhamos de vidas ao redor das nações. Ninguém vence o pecado sozinho. Requer confissão, requer cobertura, requer uma cobrança. Sim, eu amo ser cobrado, gente, pois me leva a ser um homem santo. Como Natã que cobrou Davi, e Davi continuou sendo o homem que Deus o chamou a ser. Vocês têm que entender algo e eu estou terminando. Se vocês querem caminhar conosco, se vocês estão vindo aqui, talvez pela segunda, terceira ou várias vezes, isso vai te custar. Assim como tem nos custado, os que estão aqui servindo já faz um ano. Vai te custar tempo, vai te custar teu conforto, vai te custar teus prazeres que talvez tu ainda amas, vai te custar uma vida de compromisso, mas vai mudar a sua vida para sempre. Mas vai mudar tudo ao seu redor. E talvez essa mensagem não seja para todos. Talvez você não queira isso na tua vida. Talvez você está contente com como você está vivendo. Uma vida apagada, sem fogo. Talvez a tua cochila está boa demais. Mas aqui nessa igreja, eu sei que Deus está levantando um povo. Um povo que deseja atrair a sua presença. Que deseja ver o seu descer, o seu se rasgar e o Espírito Santo entrar nesse lugar. Eu sei que Deus está levantando pessoas que creem no mover de Deus e clamarão conosco. Um povo que quer e deseja ver o poder de Deus se manifestar, que quer acessar as promessas que nos foram deixadas nas Escrituras, que quer viver algo histórico, lembrado por toda a eternidade, um povo que não negocia princípios bíblicos, um povo que não negocia a sua santidade, um povo que não quer apenas barulho, mas quer atrair aquele que é santo. Amém? Então eu termino dizendo que eu quero convocar vocês. Vamos colocar isso em prática. Clame. Volta ou comece a ter uma vida de oração em chamas. Na sua intimidade, no seu lugar secreto, você vai ter que sair do seu conforto. Você vai ter que se levantar da sua cadeira lá na tua salinha e começar a clamar, como Elias fez. Foi lá, colocou o menino sobre sua cama e clamou. Clame pela tua vida, clame por essa cidade e clame por nossa igreja, pois tem muitos homens se levantando contra nós, como sempre fizeram, ao redor do Brasil, agora no Salto del Guairá. Como é aquela canção? Coliseu não parou a igreja. Vocês acham que algo novo? Não é. Nada vai parar o que Deus quer fazer nessa cidade, pois há homens justos e Deus está chamando mais. Amém?